Preciso me justificar para começar essa palestra. Como meu colega Luiz falou, eu sou um físico que trabalha em física molecular. O que estou fazendo aqui falando de aviões, quando existe um departamento aqui na Escola de Engenharia com gente altíssimamente qualificada, que certamente sabe muito mais do que eu? Duas coisas posso dizer. Uma, que esses bichos são fascinantes. Aviões são máquinas complexíssimas que dependem de muitos ramos da física para serem entendidas. E embora estes exemplos aqui sejam exemplos bélicos, todos sabemos a utilidade dos aviões na paz. De maneira que os aviões, as aeronaves em geral, sempre me fascinaram. Essa é uma foto muito bonita. Mas, como o Luiz falou, eu sou um piloto amador e, como tal, sempre me fazem perguntas inúmeras sobre situações que têm a ver com teoria de voo, com situações de perigo, com o que acontece no Brasil com esses acidentes que existiram nos últimos anos, etc. E de fato é que as perguntas se repetem. Todo mundo tem mais ou menos as mesmas curiosidades. Por outra parte, a ideia de preparar este colóquio surgiu uns 2 anos atrás, quando eu convidei alguns colegas que estão aqui presentes para fazer um voo a Ubatuba. Então saímos no meu avião, que vou mostrar agora para vocês numa transparência, para Ubatuba. O voo de aqui de São Carlos a Ubatuba dá 1h25 minutos. Quando tínhamos feito 1h10, já estaríamos sobre a Serra do Mar. Cadê a Serra do Mar? Estava tudo branco, uma camada de estratos cobrindo completamente a Serra do Mar e o mar. Uma situação que para um piloto é normal. O piloto sabe como agir nesses casos. Existia certa apreensão dos colegas que estavam comigo, então essa parte não foi fotografada. Depois que eu fiz o procedimento de aproximação e furei a camada, aí tenho toda uma série de fotografias que eu vou mostrar para vocês no fim aqui do... Eu sabia, esse é o Murphy's Law. Que eu vou mostrar para vocês se der tempo no fim da palestra. Esse colóquio eu dei primeiramente na física, com alguns detalhes técnicos que eu omito quase todos eles aqui, porque este colóquio está dirigido a uma audiência menos geral, menos específica que a audiência da física. Então eu quero primeiro salientar algumas das interfaces entre física e aeronáutica. Na realidade existem muitas. Primeiramente temos a dinâmica de voo. Por que os aviões voam, ou seja, a teoria da sustentação, e a estabilidade dos aviões. O que acontece se um avião sofre algum tipo de turbulência? Ele é instável? Essas duas coisas estão explicadas pela dinâmica de voo, sobre a qual entrarei um pouco. Depois existe o tema instrumentos. Os instrumentos de motor, de controle e de navegação, alguns deles são muito sofisticados, e eu pelo menos vou dar um panorama sobre os mais importantes dos mesmos. Existe outro tema fascinante, que é o tema de física e termodinâmica, associado com a aviação, que estuda os motores, que são muito parecidos no caso dos motores de explosão do avião que eu vou mostrar para vocês, e o problema de meteorologia. Esse tema aqui eu não posso abordar porque não vou ter tempo, mas pode ser motivo para um outro colóquio, especialmente o de meteorologia, que é realmente um tema fascinante e muito difícil. E por último, uma outra interface é física, aeronáutica e fisiologia. Em fisiologia, eu vou falar um pouquinho sobre o que significa orientação espacial, ou melhor dito, desorientação espacial, que acontece com um piloto quando está guardado no meio da camada. E por último, os efeitos da temperatura e pressão sobre um piloto. Esse é meu avião, e quando apresentei a primeira vez esse colóquio, me falaram: professor da USP tem avião? O professor da USP é rico. Então eu preciso explicar. Esse avião é 1962 e custa como um carro novo aqui no Brasil, e a manutenção anual mais ou menos como a manutenção de um carro. O material dele é alumínio. O material mais testado na história da aeronáutica. Tem um século de testes em quanto a resistência, fadiga, corrosão, etc. E, aliás, é revisado cuidadosamente, anualmente, em uma revisão de manutenção obrigatória. E o motor é novo. O motor, a diferença dos motores que vocês conhecem de carro, não tem os cilindros embutidos no bloco, mas tem os cilindros externos, por um problema de refrigeração. E nesse avião até troquei os cilindros externos, todos
de fábrica, de maneira que está novo. Então esse avião é seguro, exceto talvez pelo piloto, mas a máquina está boa. Só para ter uma ideia, esse avião ainda se fabrica porque é um avião de uma performance notável, é quase que uma Ferrari, nesses aviões monomotores de 4 lugares, pequenininhos, com motor de 180 HP, mas o modelo novo, que é um pouquinho diferente, tem um motor mais posante, mas a aerodinâmica é basicamente a mesma, hoje custa $500.000, zero. Um professor da USP pode dar-se o luxo de um avião de 40 e poucos anos, 40 anos de antiguidade. Muito bem. Como funciona uma asa de avião? Imaginem primeiro que temos um fluido aqui, no caso podem pensar que é água, e que em vez de estar circulando, eu fecho essas duas extremidades. Vocês conhecem o teorema de Arquimedes. Nesse caso, a pressão teria que ser igual em toda parte desse tubo e esses níveis deveriam ser idênticos. Entretanto, se agora o fluido circula com movimento laminar, ou seja, sem fazer turbilhões, se observa experimentalmente que a pressão na parte em que o fluido vai mais rápido, aqui necessariamente esse fluido vai nessa direção, aqui o fluido passa mais rápido, certo, para compensar a massa. Onde o fluido passa mais rápido, a pressão diminui. Se a pressão aqui é menor, essa pressão vence e tem uma diferença de pressão. Isso permite já explicar como funciona um aerofólio, porque se agora eu tenho, isso aqui é uma fotografia num túnel de vento. Esses aqui são frentes de ar avançando, marcados com fumaça. Quando chega esse aqui é o perfil de uma asa, o aerofólio. Quando chega no aerofólio, nós vemos que a parte superior passa mais rápido que a parte inferior. Portanto, temos maior velocidade na parte superior que na parte inferior, portanto, temos menor pressão na parte superior que na parte inferior, e vocês sabem que a pressão é força por unidade de área, e tem uma força resultante para cima. Só essa explicação permite explicar por que as jangadas orçam. O que é uma jangada? Aqui tem uma jangada do Ceará. O que significa orçar em termos marinhos? Orçar é andar contra o vento. Se eu tenho um vento de frente, um barco que orça não anda exatamente contra o vento, mas anda fazendo zigue-zagues contra o vento. Essa manobra chama-se orçar. E o princípio é o mesmo que a sustentação de um aerofólio. E é como segue. O vento está nessa direção, eu coloco a vela como se fosse um aerofólio, com um certo ângulo com relação ao vento, e então, por aqui, o fluxo de ar, um fluido, passa mais rapidamente que por baixo, como vimos anteriormente, portanto, tem uma força perpendicular à vela. Essa força perpendicular se decompõe em duas forças. Perdão, essa é a força resultante. E decompõe em duas forças, uma perpendicular ao movimento e outra ao longo do movimento. Essa perpendicular se cancela com a orça. A orça é uma espécie de quilha que está dentro da água e que não permite o movimento lateral do barco. Então, essa força grande se cancela e essa força pequenininha empurra o barco para frente. Um dado curioso. Uma vez eu estava no Museu de Náutica de Madrid, na Avenida Castelhana, e tinha um senhor com muitos vestido de almirante, obviamente com um grupo de amigos, que estava explicando sobre as caravelas dos bandeirantes e de Colón. E ele explicava que aquelas caravelas, das quais sabe muito pouco, se sabe sim que elas não orçavam. O máximo que podiam andar era a 90 graus com relação ao vento. Não tinha ainda essa tecnologia que os marinheiros cearenses têm, inclusive Amir Klink, no último livro, aponta esse fato, de ter um barco que consiga orçar. Por isso, os portugueses e os espanhóis tinham cartas de correntes marítimas espetaculares, codizadas pelos piratas das décadas posteriores. Outra forma de ver o problema da sustentação é a seguinte: se vocês imaginam a asa, em vez de o avião andando, a asa parada e o vento andando, obviamente o avião teria que cair, porque por el princípio de ação e reação, ele faz uma força para baixo, porque tem peso. Quem empurra para cima? Outra forma de ver é que essa curvatura que acontece nas linhas empurra o ar para baixo. Aqui não está muito marcado, mas o ar é empurrado para baixo. Isso pode ser colocado em termos matemáticos, certamente fugiremos de toda essa matemática nesse colóquio, mas o fato é que essa curvatura manda o ar para baixo, isso produz uma força
pelo princípio da ação e reação para cima, e por isso o aerofólio se sustenta. Quem produz esse desvio? Quem produz esse desvio é um efeito chamado Coanda, em honor de um físico, engenheiro romeno, que fez inúmeras contribuições à engenharia na década de 20 e 30. Tem um anecdotário interessante, mas não vai dar para falar sobre ele. É um cara maluco, mas muito criativo. Vocês veem, se você tem um fluido passando, por exemplo, água na borda de um vidro, o fluido vira e o vidro é atraído na direção. Aqui o fluido passa rapidamente, aqui passa com velocidade zero, não passa fluido. Então aparece uma força sobre o vidro para lá. Uma forma que vocês podem demonstrar o efeito Coanda com uma colher. Se vocês penduram uma colher e deixam cair um chorrinho de água, a colher vai encostar na água, vai sentir a força sustentadora do fluido. Esse efeito Coanda se aplica em inúmeros casos. Vou fazer um pequeno parênteses. Aliás, esse colóquio vai ser uma salada completa. E como é um colóquio, na hora que vocês acharem, me param, perguntam, e se eu posso, responderei. Então, uma aplicação relativamente moderna é com helicópteros. Um helicóptero tem um aerofólio diferente, aerofólio rotativo. Quando o helicóptero está parado, esse aerofólio produz sustentação por rotação. Mas quando ele está andando, ele se comporta muito parecido com uma asa normal. E um helicóptero, se para o motor e está com velocidade, ele pode planar perfeitamente. Mas como o motor empurra a hélice numa direção, a fuselagem, pela conservação de momento angular, empurra em sentido contrário. Portanto, se põe uma hélice compensadora aqui, que permite manter o helicóptero em equilíbrio, e essa é muito perigosa. Normalmente os acidentes com helicópteros sempre acontecem porque o rotor bate em algum lugar ou porque tem algum problema. Então, o efeito Coanda se utiliza nesse tipo de helicópteros, se tira o rotor, se coloca aqui dentro uma turbina, e essa turbina manda ar, que com defletores que fazem uso do efeito Coanda, compensa no momento angular. Então, essa é uma aplicação possível. E já que estamos no helicóptero, vou mostrar outra curiosidade. Para evitar o problema de conservação de momento, esse helicóptero experimental tem os motores na ponta das asas. São turbinas. Então, como a turbina empurra aqui, nós não temos o efeito reverso da rotação da fuselagem e não precisa de controle nenhum na cauda. Agora, eu imagino que os problemas tecnológicos para levar o combustível devem ser muito grandes, porque que eu saiba, essa máquina não é muito conhecida. E por último, como eu falei, se um helicóptero tem velocidade, se comporta as aerofólios, as hélices, ou neste caso as hélices, com uma asa e pode até fazer acrobacia. Muito bem, voltamos ao efeito Coanda. O efeito Coanda, em 1930, isso que está escrito por aqui, inventou um disco voador, usando o efeito Coanda. E hoje é curioso, vou mostrar um minuto de um experimento feito com essa ideia de Coanda de 1936, estou vendo aqui, que é o seguinte. Isso aqui não tem aerofólios, nem hélice, nem asas. Só tem um ventilador lá em cima. Também não funciona como um hovercraft, que precisa um colchão de ar. Ele sobe alto e o operador tem um controle total. Eu vi na internet que na década de 50 os canadienses e também os americanos fizeram uma série muito grande de experimentos com esse tipo de avião. E foi uma época em que muita gente via OVNIs por aí. E o site da internet diz que provavelmente eram esses aviões experimentais, que eu acho que podem ter um futuro notável. Ele vai atrás do hangar, vai e volta, mas como eu tenho muitas coisas para falar, podem acreditar que não se espatifa. O operador, que por controle remoto, tem um controle total. Vou mostrar mais para frente outras aplicações de efeito Coanda. Deixa eu matar isso aqui. Agora, um avião, para se manter, precisa gastar potência. A potência que ele gasta é porque para ele se sustentar com esse ar que desvia para baixo, ele tem o que se chama arrasto induzido. Esse é um arrasto bom, porque é o arrasto que dá sustentação ao avião.
Mas o avião também tem um outro tipo de arrasto que é super negativo, que é o arrasto viscoso. O ar é viscoso e, portanto, a maior velocidade, a potência do arrasto viscoso cresce como um cubo da velocidade. Então, cresce enormemente com altas velocidades. Enquanto que, como vou mostrar agora num gráfico logo mais, a potência de sustentação é cada vez mais eficiente quanto mais rápido você anda. A potência que você precisa para manter um avião voando é menor quanto mais rápido o avião anda. Então vou mostrar isso já para vocês. Mas aqui um exemplo de arrasto induzido. É um avião que passou em cima de uma camada de estratos, como essa que eu falei na viagem para Ubatuba, e vejam a turbulência que cria embaixo dele. Se eu tivesse uma balança no lugar dessas nuvens todas aqui, uma enorme balança, ela me daria o peso do avião. O avião pesa o ar que está mandando para baixo. Esse é o arrasto bom. E uma coisa que eu não falei para vocês quando mostrei a jangada, é que a jangada, todas elas, quem é do Nordeste ou quem já foi lá conhece, tem uma mancha escura no meio da vela. Tem a ver com isso que está aqui. O arrasto induzido é produzido porque o fluxo é laminar, ou seja, é suave numa parte da asa e depois descola da asa formando turbulência, e para formar turbulência preciso potência. Se ando mais devagar ou mudo o ângulo de ataque, o descole acontece antes da ponta da asa. O avião está andando nessa direção. Se descola completamente, isso se chama stall, e o avião cai, perde sustentação. Uma das coisas que a gente faz quando aprende a voar, a primeira coisa que faz é aprender a estolar o avião em várias circunstâncias. Você sobe alto para estar seguro e estola ele ou porque você aumenta o ângulo de ataque, ou porque você diminui a velocidade, ou porque faz uma combinação das duas coisas. E você tem que aprender a recuperar o avião. A primeira experiência é meio traumática, mas depois até que é gostoso. O que é a mancha que aparece nas jangadas? Bom, na jangada, quando você sobe para dar um passeio, os marinheiros têm uma vara comprida com uma latinha amarrada na ponta e jogam água de mar na vela. Quando jogam água de mar na vela e a vela fica molhada, a superfície fica mais lisa e o sistema laminar pega uma parte maior da vela antes de descolar e aumenta enormemente a eficiência da vela. Tanto que se você está sentado na jangada, sente como um puxão, como se engatasse em primeira marcha. É muito curioso, e isso simplesmente alisar a vela com água para que o descole aconteça são as extremidades da vela. A outra forma de estolar o avião, além de parar com a velocidade, é mudar o ângulo de ataque. O ângulo de ataque é o ângulo que o aerofólio faz com a direção de movimento. E é tipicamente da ordem de 15 graus. Não sei se vocês viram, uns 4 ou 5 anos atrás, uma esquadrilha italiana, passou um fantástico, que estava fazendo acrobacia, e fizeram um loop e caíram todos de nariz no chão. Se mataram os 4. Acontece o seguinte, num voo em formação, quem comanda é o que está na frente, e o resto nem olha para outra coisa que para as asas do que está comandando. Então, se o que está na frente faz um erro, todos fazem um erro. Agora, se você está se recuperando de um loop, certo? A sua direção de movimento é essa que está aqui. Se você aumenta esse ângulo mais que 15 graus, você estola. Obviamente, a manobra foi feita a uma altura ligeiramente baixa, e o comandante da esquadrilha quis corrigir mais do que o ângulo de stall máximo, no caso aqui 15 graus permite, e estolou, e estolaram os 4 e os 4 se mataram. Então, quando você recupera um avião, por exemplo, de um stall, tem que puxar suavemente os comandos para evitar passar esse ângulo crítico. Aqui, o que eu falei antes, a potência em função da velocidade, a única curva, mais ou menos, que vou mostrar aqui, complicada. A potência que o motor precisa para sustentar o avião decresce com a velocidade do avião. Se vai muito rápido, precisa menos potência. Mas a potência de arrasto, potência é o produto de força de arrasto que depende do quadrado da velocidade, vezes a velocidade, dá uma velocidade ao cubo, cresce enormemente com a velocidade. Então, se eu grafico as duas, a curva vermelha é a curva de potência induzida, aquela potência boa que me dá sustentação. A curva verde é a curva de arrasto negativa, que me atrapalha o voo. Somo as duas e me dá curva azul. Então, o meu avião, por exemplo, se eu quero economizar, eu vou
na potência mínima. Aqui é onde tenho a melhor eficiência do motor. Se eu estou desenhando um avião, eu tenho que ter essa curva em mente, porque se um planador, por exemplo, que anda com baixa velocidade, eu quero que ele seja eficiente na região de baixa velocidade. Ou seja, ele tem muita sustentação aqui e pouco arrasto. Um planador anda com baixa velocidade e enormes asas. Então é muito eficiente nessa região. Um avião como esses aviões de caça que eu mostrei no início, que andam a altíssima velocidade, eles precisam ter asas muito pequenas para o arrasto, que andam a altas velocidades, não ser muito grande. Então você desenha um avião de caça para funcionar nesta região de potência. Então essas curvas são utilíssimas desde muitos pontos de vista. Agora vou falar de controle e estabilidade de uma aeronave. Primeiro, controle, como você opera com uma aeronave. E segundo, estabilidade. Estabilidade, eu preciso contar uma história breve para vocês. Minha esposa me acompanhou inúmeras vezes para Buenos Aires. E a região do sul se chama uma região frontogênica. Sempre vem frentes frias de lá para cá. É muito difícil uma viagem para Buenos Aires não pegar tempo ruim. E eu peguei muitas vezes tempo ruim com ela. Mas um belo dia, que pegamos 3 horas de uma turbulência desgraçada entre o sul de Foz do Iguaçu e quase Buenos Aires, ela falou, eu não vou voar mais, eu te quero muito, mas... E eu pensei que tinha sido aquilo que está lá. Mas faz pouco tempo eu descobri que essa não é a verdadeira parte da história. A verdadeira parte da história é o seguinte. Ela já vê que eu sou um senhor que já fez 50 anos. Fiz 50 anos, né, Alzir? E então ela me perguntou, o que acontece se você tem um treco lá em cima e eu estiver sozinha do seu lado? Então vou mostrar agora para todos, e particularmente para minha esposa, que como primeira medida não faça nada. O avião continua voando sozinho, ele está em equilíbrio estável. Ou seja, qualquer perturbação vai retornar ele, mais ou menos, à condição de equilíbrio. Aí você respira fundo e depois vou dar outras dicas para você recuperar um avião, caso que a mim me dê um treco. Então, um avião podemos dividir em 3 eixos e eu quero saber como comando a rotação ao redor do eixo vertical, a rotação para cima e para baixo ao redor do eixo horizontal e a rotação lateral ao redor desse eixo. E para isso, esse avião está visto de atrás. E isso que está aqui é o manche, que tem esse movimento e esse movimento que está aqui. Se eu viro o manche, o avião visto de atrás, se eu viro o manche, por exemplo, virando para a esquerda, vocês veem que sobe. Aqui eu tenho no final do aerofólio, eu tenho um aerofólio pequeno que se chama alerón, ele sobe e esse desce e então o avião vira nessa direção. E reciprocamente, se eu aciono esse outro, vira em sentido contrário. Então, esse movimento eu controlo fazendo assim com o manche. Não é suficiente. Para esse grau de liberdade, eu empurro o manche para frente e o avião desce, acionando um comando que está aqui, que se chama estabilizador. Se empurro para frente, ele desce, e se empurro para trás, ele sobe. E por último, essa posição do avião, eu posso controlar com o leme que está na cauda, e isso se faz com os pedais. Então, para você controlar os 3 graus de liberdade, você tem pedal. Se calço o pedal esquerdo, ele vira para lá e o direito em sentido contrário. Como você faz uma curva com um avião? Se eu calçar só o pedal, o avião vai fazer assim e ele não entra em curva, ele derrapa. Se eu fizer só assim, ele também não entra em curva, ele vai começar a cair. O que eu tenho que fazer é o que se chama curva coordenada, simultaneamente usar o pedal e usar o manche para fazer uma curva que simultaneamente coloca o avião nessa posição e vira. Se vocês penduram nessa posição de curva coordenada uma linha na cabine do avião com um pezinho, ela fica exatamente na vertical quando a curva é coordenada. Essas são as curvas que vocês, quem já voa em voo comercial, nem sente.
Porque numa curva coordenada você concentra o peso, aumenta um pouquinho, mas a curva coordenada é a curva correta. Existem manobras em que você faz de propósito derrapagens com o avião, mas eu não vou entrar nesses detalhes que são muito técnicos aqui. E agora que eu sei comandar o avião, como é o problema de equilíbrio? Bom, primeiro vamos ver o equilíbrio longitudinal, ou seja, equilíbrio nessa direção. A primeira curiosidade é que esse aerofólio é sustentador, a asa, e esse aerofólio que está aqui na empenagem do avião é negativo, ele faz força para baixo. O que é uma coisa meio absurda, porque eu estou querendo voar e tenho um aerofólio que me empurra o bicho para baixo. Então, por que isso? Porque se demonstra que se você tem... Aqui tem o centro de gravidade, mais ou menos. O motor é pesado. Se você tem um motor pesado para aqui e isso empurrando para baixo, o equilíbrio é estável. E você tem equilíbrio estável pagando um certo custo. Você gasta energia porque esse aerofólio está brigando contra o aerofólio principal. É curioso ver que nosso Santos Dumont pensava diferente, que você pode ter uma aeronave com equilíbrio estável. E, de fato, eu não vou falar muito de Santos Dumont, todo mundo conhece a história. Talvez conte uma anedota. Quando estive nos Estados Unidos com meu primeiro avião, faz já muitos anos, from Brazil, Santos Dumont, é. Você sabe por que Santos Dumont voava esses aviões dele? Não sei. Porque ele pesava 110 libras, 50 quilos. Ou seja, naquela época, ser levinho era fundamental. Um cara de 70 quilos não podia ter voado 14 bis, que é esse avião que está aqui, todos cujos aerofólios são de sustentação positiva. Esse é o principal, e o de controle também é de sustentação positiva. Esse voo oficialmente foi em 1906. Ele é considerado pioneiro porque isso foi registrado, mas um pouquinho antes, os irmãos Wright tinham feito um voo nos Estados Unidos com o mesmo tipo de aeronave. Isso foi em 1903 e também os aerofólios são todos de sustentação positiva. Eu falo isso porque parece incrível que depois de quase um século existem aviões como esse que se chama Canard, em que todos os aerofólios são de sustentação positiva. Esse avião é um avião experimental. Você compra o kit, que em diversos graus de fabricação, e você termina de montar em casa. Esse avião tem o mesmo motor que o avião meu que eu mostrei no início, mas anda 30% mais rápido, é completamente aerodinâmico, não estola, porque se ele está desenhado de maneira que se você, por exemplo, bobear e a velocidade é muito devagar, estola o aerofólio da frente. Aí, enquanto abaixar o nariz, aumenta a velocidade e se recupera sozinho. Então, é um avião muito eficiente, apesar de que a hélice está em um lugar chamado aerodinamicamente sujo, porque aqui as linhas de fluxo estão muito perturbadas pela forma do avião. Então, a hélice, que é de madeira, não de metal, como no meu caso, é ineficiente comparada à hélice do meu avião, mas mesmo assim todo o sistema é muito mais eficiente. Essas curiosidades eu conto porque está acontecendo uma revolução promovida pela aviação experimental, que vai ter reflexos enormes, já está tendo reflexos enormes na aeronáutica em geral. Equilíbrio lateral. Equilíbrio lateral, aqui estou mostrando o meu primeiro avião. Esse é um Cessna 170 desse ano, 1951. E nesse ano, precisamente 89, eu fui com ele até os Estados Unidos, voando em cima das ilhas do Caribe, parando por aí. E eu trouxe isso porque é meio anedótico, por duas razões. Aqui estou eu, 20 anos menos velho. Esse que está aqui é o professor Zimmerman, que está aposentado já faz muitos anos, tem um avião igual ao meu, está fazendo 80 anos e ainda voa de aqui para lá, vem dos Estados Unidos para aqui, 2 anos atrás ele veio. E esse jovem aqui era meu aluno de mestrado e hoje é meu chefe, é o diretor do Instituto de Física de São Carlos, o professor Glaucio Saliba. Mas, além da parte anedótica, eu queria mostrar que essa asa é completamente reta. Isso significa que quando você está voando, o avião tem uma tendência a perder a estabilidade lateral. Então, o mesmo avião foi modificado o ano seguinte, e o 170B em vez de A, e tem aqui o que se chama um ângulo diédrico. Esse ângulo diédrico dá equilíbrio lateral, porque quando essa asa baixa e fica horizontal, a força resultante é maior que essa que está aqui. E então ele automaticamente se equilibra, e esse avião então tem equilíbrio longitudinal devido à sustentação negativa
y lateral debido ao ángulo diédrico. Claro que no siempre o diedro es como de ese avión. Ese aquí es un avión que fue fundamentado por los ingleses na Guerra das Malvinas, chama un Harrier y es un avión de caza. Visto de frente, o ángulo diédrico es negativo, ou seja, ese avión é tremendamente instável. E você quer um avião estável porque ele precisa manobrar rapidamente. Então você toca no manche dele e ele faz manobras radicais com grande facilidade. E tem aviões desses, pena que não está aqui o engenheiro Waterhouse que conhece essas coisas, ele me falou e eu esqueci, que a instabilidade é tão grande que só podem ser controlados por computador. O piloto não consegue controlar, tem que ter um computador a bordo com servomecanismos que fazem o controle desses aviões. Um pouquinho vou falar de pousos e flaps. Pega um avião como esse, que foi o primeiro avião que eu tive. Pousar esse avião é difícil, porque ele está voando, não é nessa atitude. Quando ele voa, a cauda está levantada, digamos, meio metro, está voando nessa atitude. Quando você está perto da pista e você quer descer, ele quer voar. Então, realmente, o pouso desse avião, você tem que ir diminuindo a velocidade e você deixa ele estolar perto da pista. Então, quando estola, você pega com as 3 rodas simultaneamente e se você fazer isso com muita velocidade, ele pula e então pousar esse avião é difícil. Esse avião chama-se convencional, já não se fabricam mais convencionais, exceto os experimentais. E tem mais. Uma vez que toca com as rodas da frente, se tiver vento de través na pista, olhe toda essa seção para trás, essa parte mais leve do avião, empurra o avião de maneira que ele tem uma tendência enorme de enfrentar o vento. Então, esse avião era difícil de pousar, avião convencional, e todo mundo diz que quem pilota um avião desses bem, pilota qualquer coisa bem. Então apareceu o Mr. Piper, que inventou o avião triciclo, com a rodinha na frente. Então você vem voando, quando você toca primeiro com essas rodas, abaixa o nariz e o avião gruda. Então esses aviões convencionais, que é como o avião que eu tenho agora, são muito mais manobráveis e muito mais fáceis de pousar. Que são os famosos flaps. O flap é um aditamento que pode ser uma extensão da asa ou uma modificação da curvatura da asa que faz com que o avião tenha mais sustentação. Isso significa que se tem mais sustentação você pode diminuir a velocidade sem chegar ao stall. Para pouso e para decolagem é bom você ter flaps, porque aí você decola mais rápido, está no ar onde o desgaste, o uso de potência é menor, e no pouso você quer tocar a pista o mais devagar possível sem estolar. Então, os flaps num avião grande são esses elementos sustentadores que estão aqui. Quando está em grandes altitudes, esses elementos são guardados dentro da asa, de maneira que aí fica muito mais aerodinâmico, porque você ganha sustentação com os flaps, mas perde no arrasto, um arrasto enorme. Então, são úteis para andar em baixa velocidade em manobras de decolagem e pouso. Um avião como o Concorde, por exemplo, tinha um problema grave. Como fazer? Não tem para colocar muito flap. Esses são aerofólios basicamente de controle. E ele precisa de uma asa pequeniníssima porque ele era supersônico, andava 2 Mach, 2 vezes a velocidade do som, em grandes altitudes. Então, esse avião está desenhado para andar nessa parte daqui da curva de potência que eu mostrei para vocês. Ele chegava, não voa mais, chega praticamente pendurado no motor. Ele chega voando e chega pendurado no motor. Aí tem um problema técnico, que os pilotos não chegam na pista. Então decidiram fazer um cockpit articulado que permite, quando vai para pouso, grande visibilidade dos pilotos. Curioso que os russos desenharam na mesma época um modelo da Tupolev com a mesma solução. Esse avião é maravilhoso. Eu vi um avião deles no museu na Inglaterra. Por dentro, muito pequenino, você não pode andar em pé. Como eu pensava, tem que andar assim, uma pessoa da minha altura, porque é um avião feito para andar a 2 vezes a velocidade do som. Quando o vento de través é muito forte, o pouso é muito complicado. Vocês, os estudantes que entram no YouTube, podem entrar no YouTube e vão ter uns filmes lindíssimos. Eu peguei um, que dura 2 minutos, que acho que é curioso, vale a pena dar uma olhada, o que significa pousar um avião com vento de través. Os primeiros exemplos são todas manobras de aproximação em que o cara não consegue colocar o avião na pista e faz uma manobra estándar que se chama arremetida.
Arremetida significa que você recolhe os flaps, dá potência e faz uma curva, já está nas cartas de aproximação, com uma altitude perfeitamente determinada. Todos esses aviões, devido a enorme... Vejam como ele está desalinhado com relação à pista. Tem uns exemplos melhores. Não consegue se alinhar com a pista, então o piloto decide arremeter. Esse vinha muito mal, arremeteu bem alto. Esse também não consegue. Mas temos exemplos interessantes em que esse consegue. Agora vejam como ele vira. Se ele tem vento de travessa, ele tem que entrar na pista assim. O vento está empurrando aqui, então tem que andar contra... Então está assim, mas na hora que toca a pista não pode tocar assim, porque aí arrebenta o avião. Tem que mudar a manobra rapidamente. É uma manobra complicada quando o vento de travessa é muito forte. Aqui o vento deve ser de 60 nós, tipo 100 km por hora, porque esses aviões chegam para pouso com 150 km por hora. Então realmente o vento de travessa nesses exemplos é muito forte. Acho que tem mais um par de exemplos aí. Eu fui o ano passado à Patagônia, se der tempo, não sei se vai dar. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos. Eu peguei ventos de travessa muito fortes também. Você vê como o avião vai torto com relação ao eixo da pista, compensando pelo desvio do vento. Bom, tem mais, mas acho que vou deixar por aqui. Já serve como exemplo. Vou passar toda a parte do motor que eu... E vou entrar com instrumentos. Um instrumento que vocês nunca... O motor do avião é igual ao motor de um carro, com algumas pequenas diferenças. Uma diferença fundamental é que você, à medida que sobe, o carburador usa uma mistura de gasolina com ar. Mas à medida que você sobe, a pressão diminui. Portanto, a relação estequiométrica entre gasolina e ar vai mudando com altitude. Vai ficando... a mistura, o que se chama mistura mais rica, ou seja, mais quantidade de gasolina para uma dada quantidade de ar. Então você precisa ir corrigindo. Então tem um instrumentinho, que é esse que está aqui, em que você, quando está voando, você vai mudando a mistura gasolina-ar de maneira a estar com a maior temperatura dos gases de escapamento. A maior temperatura corresponde à estequiometria certa. Na realidade, na hora que você está ganhando altitude, que o motor está com alta potência, você prefere ficar com mistura rica porque aí o motor não esquenta tanto. Mas uma vez que você está voando já em rota, você utiliza essa estequiometria. Esse instrumento não é comum aos carros. O instrumento mais importante de um avião é o tubo de Pitot, baseado num teorema do Sr. Bernoulli, que está aqui, e que é o seguinte: eu não vou entrar em detalhes da matemática, mas o tubo de Pitot, se vocês devem ter visto nos aviões, tem embaixo da asa um tubinho que sai para frente, que seria esse que está aqui, que faz uma tomada de pressão dinâmica, a pressão do vento contra ele, e tem uma tomada de pressão estática nas laterais. E esse Bernoulli demonstrou matematicamente que a diferença entre essas duas pressões é proporcional ao produto da velocidade ao quadrado pela densidade do ar. E isso está lançado no medidor de velocidades aqui, calibrado da seguinte forma: quando eu estou a temperatura padrão, que padrão se toma como 15 graus em nível do mar, a velocidade marcada aqui é exatamente a velocidade real do avião. Agora, à medida que estou subindo, a velocidade está multiplicada pela raiz da densidade, mas a densidade diminui. Então, isso marca uma velocidade menor que a velocidade real do avião. Então, por exemplo, se eu vou decolar de La Paz, e meu manual diz que eu tenho que decolar com 80 milhas por hora, eu vou seguir esse padrão que está aqui e eu vou decolar com 80 milhas por hora, indicada por esse instrumento. Embora eu saiba que aqui a velocidade pode ser 100 milhas por hora, bem mais alta. Por que eu faria isso? Porque essa velocidade, chamada velocidade indicada, em contraposição à velocidade real do avião, é a mesma velocidade que entra na força sustentadora. Ou seja, a velocidade que me dá a força sustentadora é essa velocidade indicada e não a velocidade real. Então, se estou ao nível do mar
decolo com 80 milhas e a velocidade real do avião é 80 milhas, estou em La Paz, decolo a 80 milhas indicada, em vez de usar que estou bem mais rápido e não pouso também. Então esse instrumento é fundamental. Quando você guarda o avião, cobre o instrumento, porque qualquer dano pode ser grave. Já me aconteceu, eu deixava o avião numa fazenda aqui perto, que tem uma velhinha nessa região aqui, e entupiu todo o tubo de pitot. Eu não sabia, entupiu porque a cobertura não estava boa. Eu decolei com minha filha, quando estou na metade da pista, eu vejo que o velocímetro não sai, eu decolei, já não dava para abortar, aí saí sem velocímetro. Então fui para Araraquara, que tem uma pista mais comprida, posei a grande velocidade para estar seguro, e aí desentupi. Eu tenho que ter cuidado com essas coisas. Aqui o rádio, que funciona com uma frequência da ordem de megahertz, aqui é 122.8 MHz, e eu tenho normalmente duas frequências, uma ativa com a qual estou falando com alguém, por exemplo, com o controle de aproximação de São Paulo, se eu for para Campo de Marte, e tenho uma outra frequência, que é a frequência da torre. Então, quando o controle diz, tudo bem, já está visitando a pista, estou, então passa para a torre. Eu aperto esse botãozinho que está aqui, e essa frequência vira, e começo a falar com a torre. E eu posso ter aqui uma memória com inúmeras frequências e tudo mais, e vou colocando na parte passiva, e só apertando esse botãozinho. Aliás, eu tenho fone de ouvido, com um sistema que permite a comunicação de forma muito confortável, com filtro de ruído, etc. e tal. E essa que está aqui é o famoso transponder, tragicamente famoso no Brasil, porque o transponder foi uma das causas, foi atribuída ao transponder a causa pela qual colidiram aqueles aviões na região de Brasília, na região da Amazônia. Transponder é o seguinte, é um radar, só que é um radar respondedor. Os radares aqui no Brasil, exceto os militares, só recebem sinais que o avião manda. Então, por exemplo, eu decolo daqui para Brasília. Se eu decolo nessa região, imediatamente tenho que entrar em contato com quem controla essa área de São Carlos, que é a Academia de Pirassununga. E eles me falam, coloca o seguinte código transponder, olha que exemplo está aqui, 1200. Eu coloco isso aí, e vamos supor que eles têm um monte de aviões. Imediatamente aparece um pontinho onde eu coloquei, com esse número do lado. Mas se ele não consegue ver quem sou eu, porque tem muitos, me fala, aperta ident, que é esse botãozinho. E aciona, como em inglês é aciona ident, em português é aciona o transponder, não é transponder. Muito bem, aperto esse botãozinho e isso dá um flash na tela. E o cara sabe quem sou eu estou comunicando com ele, imediatamente vê que coloquei o número que ele mandou, e além de codificar esse número para saber quem sou eu, tem minha altitude está codificada no sinal que eu mando, e ele sabe exatamente onde estou e a que altura estou. Onde? Porque ele vê na tela, a altitude não poderia saber porque o sistema dele é bidimensional, vê a distância a qual eu estou. Mas a altura está codificada, eu tenho um medidor de altitude e isso é mandado para controle. Então, nesse exemplo do Legacy, que bateu com o avião da TAM, acontece o seguinte, as aerovias, por onde vão os voos comerciais, são regiões do espaço aéreo de vários quilômetros de largura. Mas agora, quando você tem acho que vou falar isso depois quando eu fale GPS. Estou me adiantando. Então, o transponder permite ao controle me ver todos os demais e por aí, de repente, me avisar. Atenção, tem um tráfego essencial, como se chama no jargão, que está vendo no seu 11 horas e com tal altitude, fique atento, etc. e tal. Muito bem. Instrumentos de navegação. Eu vou passar meio rápido aqui. Vou passar rápido aqui. Eu tenho instrumentos que me dizem, por exemplo, eu posso sintonizar a rádio Jovem Pan de São Carlos, frequência 1300 kHz. E tem uma setinha que me diz, está para lá. E eu posso apontar o avião para lá. Isso se chama DF, mas é complicado porque se eu tenho um vento de través, se estou apontando para a rádio e tenho um vento de través, eu vou estar sempre apontando, mas eu vou acabar chegando numa direção que eu não sei qual é. Então se inventou um outro rádio, que é o seguinte, vamos supor que a direção da pista é essa direção que está aqui. Leste é 90 graus, aqui estou a 100 graus.
Eu tenho que entrar com 100 graus e estou alinhado com a pista. Tenho essa setinha que me diz o seguinte: não importa se o avião está apontando ou não, se ele sai da direção 90 graus, isso me indica. Aqui me indica que saí para a esquerda, então tenho que voar um pouquinho para a direita. Isso chama-se VOR, é outro rádio muito mais sofisticado que o anterior. Claro que os aviões têm todos esses rádios simultaneamente e você usa todos eles. Por último, os instrumentos giroscópicos de controle. Instrumentos giroscópicos, todo mundo sabe o que é um giróscopo. Um giroscópio é um sistema que roda e por ter um teorema que se chama conservação do momento angular, ele fica sempre apontando para as estrelas fixas. Se vocês imaginam que o avião está fixo à parte externa do giroscópio, então se o avião que se mexe, você tem um movimento relativo entre o giroscópio fixo e o avião, e você pode saber a posição do avião. Isso é fundamental porque se você entra numa camada, como eu vou mostrar agora para vocês, você pode perder a orientação e você tem que usar esses aparelhos. Esse aqui é um horizonte artificial, funciona com um giroscópio e me diz exatamente como está o avião com relação ao horizonte, se está descendo, se está subindo, se está subindo, essa cruz sobe aqui, se está descendo, desce, e se estou virando, eu vejo a inclinação dessa curva, todo com movimentos giroscópicos. Não posso entrar em muito detalhe aqui, infelizmente, esse coordenador de curvas não vou passar. Mas sim vou mencionar, porque é de muito interesse, que os aviões modernos não utilizam mais giroscópios, utilizam chips de estado sólido, ou seja, não são mecânicos. O princípio é muito interessante, utiliza a força de Coriolis, que é uma força que aparece nos sistemas que estão em rotação. Então, se por exemplo você está no Equador e joga uma pedra exatamente na vertical, a pedra não cai no mesmo lugar, porque tem uma força de Coriolis que desvia ele para leste. Eu não vou entrar na matemática, mas se você está no sistema em rotação, aparece uma força parecida com as forças centrífuga e aceleração centrípeta e força centrípeta, dependendo de que sistema você meça. E então é explorado da seguinte forma. A força de Coriolis, entre outras coisas, é a que produz os ventos alísios. Se alguém depois faz uma pergunta, eu conto como é essa história, mas vou passar isso mais rápido. Então imagina que eu tenho isso aqui super simplificado. Isso aqui é um cristal de silício pequenininho, da ordem de menos que um grão de arroz, um chip. E vamos supor que isso está vibrando com uma alta frequência. Então vibra com uma frequência muito alta, de maneira que essa velocidade é muito grande. E vamos supor que isso está fixo no avião. Se agora o avião gira, aparece uma força de Coriolis que é simultaneamente perpendicular ao eixo de rotação e à direção do movimento. Ou seja, aparece uma força assim, no garfo. Essa força assim no garfo se transmite para a parte inferior e aqui eu leio. Se giro mais rápido, esse desvio aqui é maior. Isso está simulado aqui. Quando o avião gira, aparece um movimento perpendicular aqui e aqui um sensor que me diz para que lado e quanto está girando o avião. Isso permite colocar instrumentos espetaculares. Todos os aviões modernos hasta agora estão equipados com esses instrumentos, que são muito mais confiáveis que os analógicos. Eu tenho um semi-experimental no avião que me dá todo o que eu preciso para navegar, etc. Também preciso passar rápido por aqui. Eu quero chegar a um ponto fundamental que é o seguinte. O que acontece se estou com um avião como esse que está aqui, numa curva coordenada? Uma curva coordenada pode acontecer porque eu estou virando porque eu quero virar, ou porque estou no meio da camada, estou sem referências visuais, e o avião entrou em curva coordenada. Eu não percebo isso, porque como eu falei para vocês, na curva coordenada eu não sinto nenhum empuxo lateral. Então você precisa usar os instrumentos. Mas acontece que o sistema sensorial humano engana muito. E eu vou contar como funciona. Você tem no ouvido interno 3 semicírculos, um na direção sagital, um na direção transversal e um na direção um assim, outro assim e outro assim. Esses semicírculos têm uma cilha no lado de dentro, onde tem um líquido de alta viscosidade. Então, se eu faço assim com a cabeça, o anel horizontal anda mais rápido que o fluido por um problema de inércia, as cílias sentem esse movimento e me indicam que eu estou virando para lá. Mas depois que eu virei para lá, eu continuo virando com velocidade uniforme, o fluido fica em repouso
e eu deixo de perceber que estou virado com velocidade uniforme. Se eu estou no meio de uma camada de nuvens sem referenciais visuais e começam a se acumular movimentos em várias direções, você começa a ficar completamente perdido. Existe um teste que eu fiz numa feira aeronáutica em Oshkosh, em Wisconsin, em que você é sentado numa cadeira que pode girar e pode fazer esse movimento, tem os olhos vendados e um barulho nos ouvidos para você não ter contato externo, de maneira que você está sem referencial, e fazem virar. E você tem um manche de brinquedo que você mexe indicando o que você sente. Quando você começa a virar, você mexe direitinho. Depois de 30 segundos, você fica louco e de repente você grita porque acha que está caindo. Não. Simplesmente esse sistema vai perdendo o zero e começa a dar sinais errados e você cai. A maioria dos acidentes com novatos, nessa região eu conheço vários, é porque um piloto recém-formado entra na camada sem estar treinado e ele acredita no que os sentidos dizem e não no horizonte artificial e acaba caindo. Então, acredite no horizonte artificial e não no que você sente no avião. Isso é fundamental no treino, absolutamente fundamental. A parte mais importante, eu diria, para navegar. Um pouquinho mais de fisiologia, tem algumas coisas curiosas. Que é a seguinte: à medida que você sobe, o oxigênio, a pressão parcial de oxigênio na atmosfera vai diminuindo. Então, se você voa num avião não pressurizado, nos Estados Unidos é proibido voar acima de 10.000 pés, 3.000 metros. Porque acima de 3.000 metros, muita gente já começa a sentir dificuldades de coordenação devido à falta de oxigênio, particularmente os fumadores. Quem não fuma pode andar bem mais alto sem muitos problemas, ou quem está acostumado com altitudes maiores. Mas, se você está muito alto, por exemplo, a 35.000 pés, nessa região em que os aviões comerciais voam, você tem apenas alguns segundos antes de entrar em choque intelectual. Você perde noções ou motoras ou de raciocínio. Por isso, quando as azafatas explicam o que você deve fazer num avião, em caso de despressurização, elas falam: primeiro, se você está com uma criança, coloque você sua máscara e depois de sua criança, porque a criança não vai saber colocar a máscara de oxigênio e a pessoa em 15 segundos pode ficar sem coordenação para fazê-lo. Então, a altitude é uma coisa muito complicada, é muito difícil você se acostumar com grandes altitudes. Um outro exemplo é o que acontece com o Concorde. O Concorde voa a uma altitude tão grande que está praticamente a uma pressão em que o sangue começa a soltar oxigênio e você morre na hora, de embolia. Mas o curioso é o seguinte, tem a ver com a temperatura. O curioso é que acabo de ler um livro mais sobre aqueles malucos que sobem no Monte Everest e sempre alguém tem um congelamento severo no Monte Everest. O Monte Everest tem uma altitude de quase 9.000 metros. A região entre 8.000 e 9.000 metros chama-se região da morte e eles só podem ficar aí 24 horas porque senão morrem, a menos que tenham suplementos de oxigênio, e mesmo assim é gravíssimo. Agora, nessa região, os alpinistas têm severos problemas de congelamento. Entretanto, as expedições ao polo, por exemplo, que sofrem de temperaturas tão baixas ou maiores que o pessoal que vai para o Everest dificilmente tem congelamento, exceto em casos excepcionais. A expedição de Shackleton, que ficou 2 anos na Antártica, quando o barco ficou preso lá e ficaram em 2 invernos antárticos com a noite polar, etc., não teve um congelamento. Isso porque, à medida que você sobe, a pressão parcial de oxigênio cai e o seu metabolismo fica severamente deprimido. Por exemplo, à altura do Monte Everest, a pressão está aqui. É 200 milímetros de mercúrio contra 800 ao nível do mar, 1/4. Então o metabolismo é tão baixo que você não gera calor, muito menos energia, a circulação é péssima e a possibilidade de morrer é muito maior. E por último, para terminar isso aqui, eu vou falar um pouquinho do grande sistema que revolucionou a aviação moderna, que é o sistema satelital de navegação.
chamado GPS, Global Positioning System em inglês, que é o seguinte, é uma constelação de 24 atualmente satélites que rodam em órbitas muito altas, órbitas que estão do centro da Terra aproximadamente a 26.000 kilómetros. Como o radio da Terra é da ordem de 6.000 kilómetros, estão voando a 20.000 kilómetros em cima da superfície da Terra. E de forma tal que dão uma volta completa à Terra em meio dia sideral. O dia sideral são 24 horas menos 4 minutos, ou seja que em 12 horas menos 2 minutos completam uma volta completa. Vão tão rápido para fazer isso, eu fiz a conta que a velocidade deles é equivalente a ir daqui a São Paulo em 1 minuto. E esses satélites, todos carregam um relógio atômico. Relógio atômico, quem quiera saber que é um relógio atômico, pode visitar nosso laboratório de relógio atômico aqui em São Carlos. São relógios de altíssima precisão que mandam um sinal dizendo o seguinte: estas são minhas atuais coordenadas, estou mandando esse sinal a tal hora e uso o satélite número tal. Então, vamos ver como você utiliza essa informação para saber exatamente onde você se encontra. Então, aqui está indicado o sistema dos 24 satélites. Cada satélite está inclinado. Existen 6 satélites que andam em um plano inclinado a 55 graus com relação ao Equador. E existem 6 planos. São 4 satélites, 4 satélites e 6 planos que estão rodados com relação a esse 60 graus. Então, em 6 planos, 4 satélites por plano, dá 24 satélites. E com essa inclinação, eu tenho esse movimento mais ou menos simultâneo, com uma volta completa em quase 12 horas de cada satélite. E cada satélite, isso aqui é real, isso aqui não é. Um satélite que está numa posição dada, numa hora dada, por exemplo, o satélite está aqui, só que bem alto, ele abarca toda essa região. Então, com 24 satélites, a cobertura é muito alta. Você sempre tem, observando, tipicamente nessa região aqui, 8 ou 9 satélites simultaneamente você observa. Quanto você precisa para saber sua posição? Bom, se você tem 2 satélites, aqui está totalmente exagerado. O sinal, aqui está o satélite que emite um sinal. Não demora 4 segundos em chegar 2 satélites para onde eu estou. Demora uma fração muito menor. Mas aqui nesse exemplo está 4 segundos, eu peguei isso de um livro. Então, eu sei a que hora me mandou o sinal e a que hora chega. Como eu sei a velocidade da luz, eu sei que estou situado numa esfera, em qualquer ponto dessa esfera, indicada pelo satélite 1. Se agora recebo o sinal de outro satélite, também eu sei a que hora saiu o sinal, a que hora chegou, multiplico a tempo pela velocidade e sei a que distância estou desse satélite, então estou em qualquer lugar dessa esfera. Mas como tenho que estar dessa esfera e dessa esfera simultaneamente, estou nesse ponto, nesse que está aqui. Aqui o exemplo é bidimensional por razões de desenho. Então, se eu tenho 2 satélites, estou nesse ponto ou nesse que está aqui. Agora, a precisão do meu relógio não é um relógio atômico, é uma aparelhinha assim que custa muito barato. Então, normalmente eu tenho um certo erro. Estou em qualquer lugar entre A e B. Mas se eu recebo um terceiro satélite, já a interseção de 3 satélites me dá muito mais precisão. E se recebo 8 satélites, eu erro por centímetros. Eu posso saber a minha posição com relação à superfície da Terra com erros de centímetros. E como os sinais são obtidos de segundo em segundo, eu posso calcular a velocidade e uma série de coisas, e isso revolucionou tanto a aviação moderna que todos os instrumentos que eu falei agora certamente vão assumir nos próximos anos. Até o horizonte artificial. Estás estudando que o equilíbrio do avião pode ser obtido com GPS, simplesmente medindo quanto anda uma ponta da asa com relação à outra. Isso não é ciência ficção, isso já está sendo estudado. E um comentário para os alunos de física que eu acho muito interessante é o seguinte: a matemática que está nesses aparelhinhos que recebem o sinal é terrível. Você tem que levar em conta a relatividade restrita, desculpem os que não são da área, ou seja, o fato de que o satélite está andando a uma certa velocidade produz o que se chama dilatação dos tempos, os relógios andam mais despacio porque andam a maior velocidade, relatividade restrita, e também relatividade geral.
como o potencial lá em cima é menor que o potencial do avião que está aqui embaixo, o relógio anda mais rápido a potenciais menores. Os efeitos são de sentido contrário, mas de ordem diferente. Então você tem metido a relatividade restrita e geral dentro do aparelhinho que faz a correção. Se você não corrige por isso, em 2 ou 3 segundos você perde completamente a referência. Eu coloquei uma coisa interessante. Com esses instrumentos todos, vocês podem fazer agora um poço quase cego. Então, outra vez eu peguei um poço, um filminho de 2 minutos, que eu acho muito interessante. Um aeroporto com neblina, no qual se faz uma aproximação por instrumentos. Aqui o avião está se aproximando e vocês veem justamente uma camada de estratos, exatamente como aquela que nós vimos em Ubatuba. Só que em Ubatuba eu sabia que a camada não estava colada no chão. Aqui está colada no chão. Então, utilizando esses giroscópios que eu mostrei para você, horizonte artificial e outros que o tempo não dá para mostrar, o piloto está apontando exatamente para a pista. Aqui tem um reflexo que vai sumir quando o avião entre na camada, dentro da camada, e essa aqui é uma parte da frente do avião. Quem já pousou na Europa um dia de neve, nem imaginava o que os pilotos veem nesses casos que estão aqui. Agora vocês vão ter uma ideia, pelo menos aproximada. Aqui está entrando na camada, cada vez se pesa mais, e aqui você está só olhando seus instrumentos. Você sabe como está porque você tem os instrumentos, e você acredita neles. Fundamental. Aliás, ele vem com a direção e a rampa da pista. A rampa também, ele sabe essa direção, tem um instrumento que diz que rampa você tem que fazer para chegar na cabeceira da pista com a posição certa do avião, senão você come a pista toda, ou não toca nela. E aliás tem umas luzes que piscam e que avisam a diversas distâncias, que se chamam os beacons. Então, vocês vão ver agora o que os pilotos veem quando estão chegando à pista. Aí começa a ver um pouquinho. Isso se chama aterrissagem por instrumentos categoria 3. Existe uma categoria mais 4. Aí não sei como é. Bom, pousou. Mas vocês veem que é notável. Acho que podemos parar por aqui. Pronto. E então, depois que dessa introdução assim meio salada, como eu falei, eu vou mostrar as fotos daquele voo para Ubatuba que fizemos. Infelizmente não tenho as fotografias por cima das nuvens, acho porque os colegas que me acompanhavam não confiavam muito no piloto. Então, Ubatuba é uma das regiões mais lindas do planeta, especialmente vista desde um avião. Aqui já furamos, aqui vocês veem em cima a camada de estratos. E claro que existe um procedimento. Eu, por GPS, sei exatamente quando passo em cima de Ubatuba, e eu sei que descendo com proa a leste, não tenho nenhuma ilha, nenhuma possibilidade de bater, então eu desço até uma certa altitude, normalmente 300 metros em cima do nível do mar. Se aí não enxergo nada, eu tenho gasolina para voltar, ou até São Carlos, ou até São José dos Campos, ou Atibaia, tem um monte de alternativas. Meus colegas não sabiam, e eu não contei até depois. Então aqui a gente vai dar toda uma volta por cima do mar. O dia estava nublado, mas mesmo assim a paisagem é maravilhosa. Aqui está o aeroporto de Ubatuba. Para quem conhece Ubatuba, por aqui está um parque com aquela roda grande e tudo mais. Então nós vamos dar toda a volta por cima do mar. Por aqui, vamos entrar por aqui e pousar assim. E aqui está a sequência de fotografias. Aí estamos já por esse lado. Aqui estamos chegando à pista, e bom, aqui pousamos na pista de Ubatuba. E de volta aqui, essa pista de São Carlos. Portanto, isso era a antiga fábrica de tratores, onde hoje tem as oficinas ATAM.
eu acho que não tenho mais tempo. Se tiver um pouquinho mais tempo, eu fiz uma outra viagem lindíssima até o sul da Patagônia, onde eu queria mostrar um par de coisas para vocês. Estão com vontade e tempo? 5 minutos? Então vou prosseguir 5 minutos. Aqui voltamos a São Carlos, sul da Patagônia, Argentina. Bom, a ideia era sair de São Carlos. Eu fiz isso com um amigo que também é piloto no meu avião, e fomos até o Lago Argentino. O Lago Argentino está aqui, um lago enorme. Tem 2 lagos grandes aqui. Lago Argentino, quase com a fronteira com Chile, e encima o Lago Viedma. Ambos são enormes. E são curiosos porque aí existem as geleiras mais bonitas do planeta. Eu vou mostrar uma para vocês. Então, primeiro fizemos São Carlos, Foz do Iguaçu. São Carlos, Foz do Iguaçu, na fronteira. Chegamos com mau tempo, era fevereiro, então isso é comum nesses casos. Saindo de Foz do Iguaçu, pegamos um cumulus nimbus, que é a pior das tormentas. Infelizmente, não dá nem para tirar foto, porque você chacoalha tanto que nem dá para tirar as mãos do manche. Se você quer apertar um botão, tem que apoiar a mão no painel, a turbulência é violenta. De aqui, de Foz do Iguaçu, fomos até Bahía Blanca, fazendo uma escala nesse aeroporto que está aqui, que se chama Concórdia, na província de Entre Ríos. Nós pegamos uma frente fria, violentíssima, já tinha passado, mas continuou um vento muito frio e de muita atividade. Esse é o aeroporto de Concórdia. A Argentina é um país pobre, mas tem melhor futebol que o Brasil. Aqui está no aeroporto de Concórdia, com roupa de vir de Foz do Iguaçu em verão. Tive que colocar esse casaco porque estava muito frio. E aí saímos, aqui estamos em cima de Buenos Aires. Esse aqui é o GPS que eu tenho. Esse aqui é o Rio Paraná. Aqui está Buenos Aires. Zárate, para quem conhece, está pertinho de Buenos Aires. E essa é a velocidade com relação ao chão. 114 nós. Quando o avião estava andando, na realidade, a 135 nós. Quer dizer que eu tinha 11 nós de vento de frente. E isso foi assim até o sul da Patagônia. Aqui está o transponder, instrumentos de motor, etc. Eu não posso parar muito aqui. Isso aqui é o lugar onde eu nasci, centro da província de Buenos Aires. É tudo absolutamente plano, exceto por uma serra que está aqui no sul da província, que se chama Sierra de la Ventana, muito linda, lugar turístico muito conhecido lá. E aqui a cidade de Bahía Blanca, que é uma espécie de Ribeirão Preto da província de Buenos Aires, uma cidade, um polo industrial importante, no meio do nada, aqui a pista. Depois de Bahía Blanca fomos para Foz do Iguaçu com 2 escalas, uma em Trelew e outra em Comodoro Rivadavia. Vou passar rapidinho isso aí. Essa é a costa da Patagônia. A Patagônia não tem nada, é um deserto terrível. Aqui Trelew, conferindo o óleo. Esse é meu copiloto. Aqui estávamos voando a 3.000 metros. A temperatura externa era de 22 graus centígrados. Dentro do avião, com todo o aquecimento, era 0 grau. Mas você bem agasalhado, tranquilo. Aqui, vista da Patagônia por cima. Aqui tem umas regiões da Patagônia lindíssimas, não dá para falar. Lugar onde as baleias vão com os filhotes. E por último, Rio Gallegos, que é... Nós não precisávamos ir a Rio Gallegos, mas acontece que no Lago Argentino não tem gasolina. Então tínhamos que ir a Rio Gallegos para ter gasolina para chegar lá. Aqui apenas abastecimos e aqui estamos chegando ao Lago Argentino, que agora tem um aeroporto internacional aqui. Pousamos aí. Esses sem comentários. Um sobrinho fez um churrasco bem do sul para nós. Aqui é o caminho entre El Calafate, que é a cidade do Lago Argentino, até o glaciar, que vou mostrar para vocês, a geleira. Essa parte não é com avião. E aqui está o glaciar, que é umas coisas espetaculares, porque está num fundo verde. Os outros glaciares de outros lugares do mundo estão altos e, portanto, não tem vegetação. Vejam essa foto, vejam as pessoas olhando para o glaciar aqui, o tamanho. Essa parede tem 70 metros de altura. E se vocês ficam olhando, os blocos de hielo vão caindo no lago, porque isso é uma massa viva que avança 3 metros por dia. Eu fotografei isso desde o avião e vou mostrar para vocês como se formam essas geleiras, que é uma coisa muito curiosa. Aí fomos de barco até a beirada do glaciar, e dá para subir no glaciar e andar em cima do glaciar. Esse rapaz aí é meu amigo copiloto. Aqui a temperatura é 5 graus abaixo de zero, mas sem vento no verão, é muito agradável. E aqui voando de volta, saímos em cima do Lago Argentino. Aqui está el Calafate, o aeroporto está um pouco mais para trás.
Aqui estamos, dessa montanha para trás é a fronteira com Chile. Essa montanha é famosa, tem o nome de Fitzroy, que foi o comandante do barco Beagle com que Darwin fez a expedição ao sul, visitando a Argentina e o Brasil. E o nome índio é muito mais bonito, Chaltén, que significa montanha que fumaceia, porque as correntes convectivas ao redor, aqui neste caso não, normalmente dão uma sensação de fumaça. E é muito visado por alpinistas europeus porque tem paredes íngremes e eles vêm aqui a treinar. E aqui estou em cima do lago Viedma, e esse é o platô de gelo, aqui já é Chile, esse lado, e aqui é Argentina, e todo isso é um platô onde a neve se acumulou por milênios, formando camadas de pressão altíssima, e isso vai escoando, apesar de ser um sólido que escoa, e cai no lago Viedma. Essa parede que vocês veem aqui de longe, estou a 3.000 metros de altura, é maior que o outro glaciar que vimos de perto. Então aqui vocês veem como esse gelo vai caindo no glaciar. Infelizmente, todas as geleiras estão condenadas a desaparecer em 1 ou 2 décadas, pela velocidade com que regride. Bom, e daí atravessamos de volta a província de Santa Cruz, que é o nada, é a província do presidente Kirchner, por sinal, mas não tem nada, e finalmente termino aqui. Bom, isso que eu queria contar para vocês. Acho que podemos parar por aqui. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Pergunta, comentário, pode perguntar qualquer coisa relacionada à palestra. Qual que é a vantagem da asa em delta, usada no Mirage e no Concorde? Qual a vantagem da asa? É um problema aerodinâmico, isso depende da velocidade de cruzeiro do avião. Então, todos os aviões de alta velocidade têm uma asa com uma borda de ataque muito angulada. Esse é um problema que se estuda de 2 formas. Primeiro, em túneis de vento, feitos em escala, onde você faz uma simulação, e depois por equações, solução de equações numéricas de uma equação que talvez é a mais difícil da física, que se chama, uma equação não linear, que se chama a equação de Navier-Stokes. Então, por exemplo, esses Boeing que estão desenhando agora vai sair um Boeing último modelo, todo feito de composite, de plástico. Isso é desenhado em tubos, como se chama? Os canais, esses... Tubo de vento. Como? Não é tubo, mas tudo bem. Um tubo de vento, túnel de vento, isso mesmo, túnel de vento, e você aí tem que ver uma série de coisas. Existe uma metodologia, você é da aeronáutica? Existe toda uma metodologia que você primeiro fixa a performance do avião, a altitude de cruzeiro, o peso do avião, etc. E já tem parâmetros que dão para você aproximar o tipo de aerofólio que você vai fazer. E depois tem que fazer refinamentos muito finos, muito complicadíssimos. Por exemplo, esse avião que está fazendo o Boeing, que vai voar comercialmente, vai levar 800 pessoas, e é tudo de composto de carbono, tem um problema gravíssimo, e que o carbono é um isolante. Um isolante voando a essa velocidade é uma máquina eletrostática terrível. Então tem um problema tecnológico enorme. O que se faz? Tem que desenhar uma tinta que seja condutora, todos os problemas que se resolvem são inúmeros em desenho de aviões. Agora, para pequenos aviões, la pena que não está aqui o engenheiro Waterhouse, ele tem uma fábrica de aviões em Franca, ele desenhou um avião protótipo lindíssimo que está inclusive exportando para os Estados Unidos, e ele podia contar exatamente como se fazem os passos, quais são os passos fundamentais para desenhar um perfil de aerofólio dado. Muitos aerofólios agora são chupados da tecnologia da NASA, que tem uma tecnologia de ponta nesse sentido. Falando desse negócio de asa, porque agora esses aviões têm na ponta a asa, ela sobe assim, né, para diminuir a turbulência, e é estranho, porque eu imagino que isso era conhecido há muito tempo, e só agora eles estão fazendo isso aí. Mas não é mandatório, tudo depende do ângulo diédrico, o ângulo de ataque, a espessura da asa, que se chama camber, depende de uma série de parâmetros. Então, em alguns casos, realmente descobriram que colocando isso melhorava, em outros não, então nem todos têm.
Muitos aviões experimentais, por exemplo, que têm asas altamente eficientes, não tem. Velocity tem, que foi o que eu mostrei, tipo Canad, mas outros que são muito mais rápidos não tem. Então isso depende do aerofólio completo. Não é o lugar comum de todos os aerofólios. Então vamos no acidente de Congonhas, né? O piloto errou ali, o que aconteceu? Acidentes. A resposta é não sei, mas eu posso falar algumas coisas gerais sobre acidentes. Um acidente aeronáutico está demonstrado nunca é um erro só. Sempre é uma sequência altamente improvável de erros e ou falhas mecânicas. Então aqui teve erro de piloto, aparentemente, e também teve erro de falha mecânica. Erro de procedimento. Os procedimentos desses aviões são extremamente complexos. Por isso os pilotos são testados constantemente e constantemente são mandados a simuladores, certo? E são cobrados, porque se você sai fora desses procedimentos, normalmente você nunca sai fora, pode passar a vida sem ter que sair fora dos procedimentos. Mas de repente aparece uma situação como essa, você não está preparado e você... Eu tive um crash também uma vez com o segundo avião meu, e o único que posso contar é que olhando retrospectivamente, eu fiz uma série de erros incríveis por excesso de confiança. Eu desci com neblina, numa pista que era molhada, eu pensava que dava. Em 10 minutos eu podia ter voltado, fui a um aeroporto da Argentina, eu podia ter voltado ao Uruguai, que tinha uma pista aberta. Mas eu não fiz um erro, eu fiz pelo menos 5 erros consecutivos. E eu quebrei um avião. É sempre uma sequência altamente improvável de erros. Eu tenho uma dúvida. A ponta do Concorde que você mostrou, que é móvel, a ponta não é extremamente, a temperatura é extremamente alta? Não, extremamente não. É alta, mas não é extremamente alta. Aliás, é suficientemente móvel, é um negócio bem leve, suficientemente móvel para deixar... Certamente você não poderia virar isso à velocidade supersônica, você só faz essa articulação quando o avião já está na velocidade de pouso, que é uma velocidade bem menor. Mas a temperatura pode chegar a 200 ou 300 graus centígrados ao borde de ataque da asa, é verdade. Mas, eu não sei com certeza, mas provavelmente essa velocidade já bem aquém das velocidades supersônicas, já seja uma temperatura bem tranquila. Pois não. Lá atrás também. O reverso, naquele acidente da TAM, falaram que o reverso não puseram o reverso para funcionar. Necessariamente o reverso tem que funcionar no avião desse porte, né? Porque ajuda a frear o avião. Depende. Se você tiver uma pista muito comprida, você pode, se em vez de Congonhas tivesse sido Brasília, que tem uma pista de 3.200 metros, ele podia ter pousado sem reverso. Ele vai comer tanto freio que talvez o avião tenha que ir à manutenção imediatamente depois, porque o freio superaquece e tudo mais, mas ele teria provavelmente freado o avião. Por isso eu digo que são muitos erros. Numa pista como Congonhas, que era curta, molhada, um pequeno erro de cálculo do piloto, mas um reverso que não funciona, são vários erros, todo se soma e deu aquele problema. Mas numa pista comprida, o avião pode pousar sem reverso, sim. Não é bom, porque sofre muito o breque, né? Mais uma pergunta. Claro. Eu não sei muito sobre aviação. Eu também não, mas eu falo igual. Mas o seguinte, eu observei assim, tanto na aterrissagem como na decolagem, o avião vai na pista até atingir uns 200 km por hora, mais ou menos, para depois ele decolar esses jatos, né? E para aterrissar também essa velocidade, ele vai diminuindo até menos um pouco que 200. E quando ele decola, também ele decola com um ângulo mais ou menos de 12 a 15 graus, por aí. É certo isso? Acho que um pouco menos, talvez uns 10 graus, talvez, sim. Uns 10 graus. Isso porque... Pode ser um pouco mais também, mas qual seria a pergunta? Não, eu justamente queria confirmar esses dados. Isso daí, para esses avião a jato, esse de grande porte, né, é mais ou menos em torno Eles disso. decolam com uma velocidade de subida muito maior que o meu avião, por exemplo. Então, claro. A pergunta é a seguinte: eu sei que esses aviões podem subir 5.000 pés por minuto. 5.000 pés dividido por 3 dá, sei lá, 1.700 metros por minuto. O meu avião, quando está carregado, sobe 500 pés por minuto. Certo. Então eu tenho um ângulo de subida muito menor. É que esses aviões têm uma potência absurda.
com turbinas, a potência desses motores é absurda. Se vocês veem os filmes antigos, aviões quadrimotores a hélice, ele parece que não subem nunca, passam na pista e vão aí, não subiam nunca. Prestem atenção quando vejam um filme com aviões da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, mudou completamente a aerodinâmica com esses motores de turbina. Quais são as condições menos desejáveis para o momento de pouso, condições climáticas, além de vento lateral? Para mim tem uma terrível, neblina. Eu sei os rudimentos de navegação por instrumentos, mas eu não estou habilitado para instrumentos. Mas a neblina é uma coisa terrível, ou seja, eu posso fazer uma aproximação muito boa, mas na hora do toque eu quero ver a pista. Isso que eu mostrei para vocês é terrível. Esse acidente que eu tive, que eu quebrei um avião, é o seguinte: eu conhecia muito bem o aeroporto, era um aeroclube na cidade de La Plata, que é a capital da província de Buenos Aires, e eu fazia aproximação com uma neblina densa, mas eu, quando estava mais ou menos a 100 pés, a 30 metros, quando estava a 30 metros de altura, eu via o solo aqui, mas eu não via lá em frente. Então, quando eu chegava em cima da pista, da cabeceira da pista, estava meio alto, a pista estava um pouquinho para lá, não dá para descer porque estou alto, eu quero ver a pista com 500 metros, pelo menos, para eu ter a rampa certa. Então, neblina é terrível, você, com neblina, só com instrumentos e altamente treinado. O outro problema é vento de través. O vento de través é muito forte, quem não estiver com o avião bem na mão, pode ter problemas sérios. Você já viu como esses pilotos experimentados nesse filme que eu passei tiveram que executar a manobra de arremeter? Porque, apesar de estar com o avião na mão, muitas vezes você não consegue, você tem rajada que tira o avião fora da pista. E tem outra coisa que se chama wind shear, tesoura de vento, que pode colocar um avião de pernas para o ar. Isso acontece, às vezes o aeroporto avisa, cuidado na aproximação que tem wind shear, que são turbulências que acontecem, em cujo caso muitas vezes um aeroporto é fechado. Mesmo num dia limpo, pode ter rajadas tão complicadas que o avião não possa pousar. Então eu diria neblina e vento de través. Mais uma pergunta. A situação mais difícil de pouso que você já enfrentou quando estava chegando em algum lugar foi essa que você me falou? Ou teve uma situação mais marcante? Uma situação terrível? Posso contar uma, mas vou contar com um pouquinho de vergonha. Eu era novinho como piloto. Fazia muito pouco tempo que voava e fui para a Argentina com minha esposa. E fui para a Uruguaiana. A Uruguaiana tem uma pista leste-oeste e tinha um vento norte de 30, 40 nós. E eu estava com um Cessna 170, que tem convencional. Então eu ia para pouso e quando eu tocava, ele enfrentava o vento. E toquei um par de vezes e na terceira vez arremeti e saí em cima da torre dos bombeiros, quase que me espatifo contra a torre. Essa foi a pior. Aí o cara da torre, como estava visual, ele não me indicou que pista não uso. Falou: comandante, tem uma pista de grama que está na direção norte-sul, você não quer usar essa? Aí desci na pista de grama, com vento de frente, o avião desceu como um paraquedas. Falta de experiência. Se eu tivesse olhado melhor, teria visto a pista e teria feito a aproximação contra o vento. Então aí quase que quebro o avião uma vez. Você tem inúmeras coisas que acontecem, mas... Eu queria perguntar, hoje você mostrou alguma coisa referente a aquecimento global e tal. Há algum trabalho na área da aviação, principalmente para a questão da gasolina, né, por ser combustível fóssil, se há alguma tendência de alteração desse tipo de combustível, por exemplo, para álcool e tal, e que implicações isso teria na parte tecnológica e de motor, se é que... Não, eu não sei isso aí, e vou te dizer mais, isso que ninguém sabe. Obviamente, queimar combustíveis fósseis, isso já está demonstrado que é gravíssimo. E se você pensa quantos aviões estão voando simultaneamente hoje, é uma coisa bárbara. E para quem assistiu ao filme de Al Gore, você assistiu ao filme de Al Gore, vocês sabem que a camada
atmosférica, o radio da Terra é 6.300 quilômetros. E a camada é, sei lá, 30 quilômetros. Ou seja, como uma mão de verniz em cima da Terra, finíssima. Então, é uma camada altamente instável, que está sendo severamente perturbada pela queima. Então, qualquer coisa que se faça nesse sentido é fundamental. Agora, não sei a resposta. É interessante a inércia do processo, né? Quer dizer, é um componente importante, quer dizer, de consumo de combustível e de risco, mas o sistema demora para trabalhar e hoje a gente teria tecnologia disponível para estar estudando inovações. Você sabe e tal. quanto consome um Boeing 747 para ir daqui à Europa? Chuta. Convido qualquer um a chutar quanto combustível... Pode falar. De que ordem de grandeza? 20 metros cúbicos? 100 toneladas. Ou seja, são 130 metros cúbicos. É uma coisa infernal. Então eu também já me preocupei com essas coisas. E você tem números, jatos desse porte voando simultaneamente. Isso é gravíssimo. A longo prazo, acredito, sobre a atmosfera. Mas ninguém sabe quantificar essas coisas que eu saiba. Não? Você pode só fazer... Já ouviu falar de algum avião que teve problema por causa de celular ligado? Telefone celular? Eu não sei de um caso em particular, mas eu sei que os celulares espalham frequências com o que se chama um espectro muito amplo de frequências. Então interferem não com os rádios, que não seria grave, interferem com os instrumentos de controle. Por isso é severamente proibido. Em São Paulo, inclusive, é gravíssimo, porque tem rádios piratas, rádios que fazem propaganda, sei lá, e que não estão bem controladas, e em vez de mandar um sinal puro, mandam um sinal de altíssimo espectro de frequências. E isso sim aparece até nos rádios dos aviões. Então, em São Paulo, eu sei que o problema é gravíssimo, caótico, e não conseguem tirar os rádios piratas. Agora, os celulares, eu acho que há um pouquinho de exagero. Há um pouco de exagero. Provavelmente um celular não tenha o poder de interferir tanto, mas depois do 11 de setembro, tudo acontece. Numa viagem que eu fiz aos Estados Unidos, eu tinha uma tesourinha assim no avião, me tiraram a tesoura, porque com essa tesoura eu podia agredir um passageiro, eu podia ser um terrorista, tesoura desse tamanho. Sim. Então, depois do 11 de setembro, tudo mudou, é uma coisa... Mais uma pergunta, por favor. Claro. Quando o avião, às vezes, precisa baixar a velocidade rapidamente, às vezes o piloto faz isso para chegar mais rápido no local, ele vai bem rápido, então, perto da cidade, ele baixa a velocidade de cruzeiro, né, para aterrissar. Então, ele levanta umas tampas em cima da asa, e que aquilo realmente dá um freio bastante acentuado no avião. Ocorre que você vê as tampas, elas parecem umas chapas finas ali. Como é que aquilo para uma energia cinética violenta que vem no avião, né? De repente ela faz isso. Essas chapas que você fala que ficam assim, chamam-se spoilers, que vem do verbo to spoil, em inglês, que significa estragar. O que essas chapas fazem é estragar as linhas de fluxo de ar, aquilo que eu falei, descolam a linha de fluxo da asa e a asa perde sustentação. Então você tira completamente a potência, perde sustentação e o avião diminui a velocidade enormemente. Inclusive, o Mooney, um avião como o meu, moderno, é tão limpo aerodinamicamente que para pousar tem spoilers também. Senão ele vara a pista, não quer descer. Então você tem que estragar as linhas de fluxo para ele pousar. Obrigado. Obrigado. Foi falado aqui da relação entre física e aeronáutica. Que função o físico pode desempenhar nessa área? Inúmeras. Você tem toda a física de materiais compósitos, que agora é o grande boom da tecnologia moderna. Materiais que tenham resistência à fadiga, à temperatura, à radiação ultravioleta, etc. e tal. Então, desenvolvimento de materiais é uma coisa fundamental. Outra, desenvolvimento de instrumentos.
Os instrumentos que estão sendo desenvolvidos agora são sofisticadíssimos. Esses instrumentos de estado sólido que eu contei para vocês, com os quais se constroem os EFIs, são nanotecnologia de ponta. E então, só na parte de instrumentos é muita coisa. E depois, cada vez vão ser mais sofisticados os sistemas de GPS. Estou chutando coisas. Por exemplo, os russos estão montando um sistema de GPS e agora os aparelhos vão ver simultaneamente o sistema de satélites americano e os russos. E os europeus estão começando também. Então você vai ter que fazer softwares dedicadíssimos, capazes de coordenar toda essa informação e dar uma informação finíssima. Isso tem a ver com física, com computação, com tecnologia. Digamos, a fronteira entre engenharia e física é cada vez mais tênue, porque com os avanços da tecnologia, engenharia e física se fundem, até com a biologia e física. Hoje você não sabe muito bem a fronteira. Todas as fronteiras na ciência moderna tendem a se fundir, certo? Existe possibilidade de ter uma pane, tipo um raio que queime toda a parte de aparelhos de uma aeronave e ela vai navegar às cegas, por exemplo? Existe. Por isso você tem os instrumentos fundamentais duplicados. O instrumento mais importante é o horizonte artificial. Eu tenho dois. Um giroscópico e um de estado sólido. Esse é fundamental para você navegar. Rádios eu tenho duas, totalmente independentes. Aliás, o sistema elétrico do avião independe da bateria. Pode pifar a bateria, pode pifar o carregador da bateria. O próprio sistema tem uns aparelhos que se chamam magnetos que geram a faísca, então o motor não para. Então, você tem todo duplicado justamente para afrontar esse tipo de problemas. Não tem muito perigo, não. E tem o transponder também. Os aviões modernos têm 2 transponders. E tem transponders mais sofisticados que o meu. Com o meu transponder eu sou enxergado pelo controle. Mas os transponders que estão nos aviões modernos, eles enxergam inclusive os aviões que estão ao redor. Então, no caso do Legacy, se eles tivessem tido ligado ao transponder, eles teriam visto o avião da TAM. Então, e os transponders são duplicados. Então, tem muita segurança. Fátima, os aviões não caem. É a gente que derruba. Dentro da navegação aérea, de um hemisfério a outro, há alguma diferença? A força de Coriolis tem influência nisso? Há uma diferença muito interessante que no compasso. Vamos supor que eu quero fazer uma curva aqui no Brasil. No Brasil, as linhas de campo magnético são paralelas à Terra. Então, se eu quero pegar a direção norte e faço uma curva, tudo bem, eu tenho o compasso que me indica. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, na região de New York, as linhas entram à Terra, porque o polo magnético não coincide com o polo geográfico. Então, as linhas são verticais. Aí você está fazendo uma curva e, de repente, a linha de campo magnético é vertical e a bússola fica louca. Então, você perde a bússola. Essa é uma diferença que você tem que ter cuidado. Portanto, quando você faz curvas, tem que fazer com giroscópios, para ter certeza de que não tem alterações. Agora, hoje, com os GPS, você não tem problema, porque o GPS é fabuloso. Com os GPS, muda de hemisfério, muda sem perceber. É tudo de uma precisão absoluta. Agora, a pergunta era com relação ao fuso horário. Se utiliza os horários. Se eu, por exemplo, vou daqui para São Paulo, agora, para mim, a hora que eu vou dar para o controlador não são as 15 para as 9, são 3 horas de diferença, são 15 para meia-noite. Se utiliza o que se chama a hora de Greenwich. Então, a hora é universal. Todos os aviões e todos os controladores conversam na mesma hora, a hora Greenwich. Que, inclusive, aqui no Brasil mudou agora, com o horário de verão, a diferença entre a hora local e a hora Greenwich são 2 horas. E agora, com a hora normal, são 3 horas de diferença. Então, todo mundo está na mesma hora. Então, não tem problema, realmente, mudar de hemisfério, de região. Está todo universalizado. Esse horizonte artificial relacionado à limitação do nosso olhar e a neblina tem alguma associação? Não. Horizonte artificial indica horizonte, digamos um horizonte fictício,
com relação à vertical gravitacional. É um giroscópio que, inclusive, tem uma tendência, todos os giroscópios devido ao atrito têm tendência a sair do equilíbrio, mas ele tem umas compensações sofisticadíssimas que foram inventadas por Sommerfeld, para quem sabe física. Então, o horizonte artificial sempre é a horizonte com relação à vertical geográfica. Então, você na neblina ou fora dela, se o avião entra em curva, o horizonte vai ficar paralelo ao horizonte real. Então, não enxergando, não tendo referências visuais externas, não importa, se você acredita no seu horizonte, você não tem problema. Às vezes custa acostumbrar. Tem colegas meus, por exemplo, que não estão acostumados a voar na camada, e quando entram na camada não tem muita habilidade. Outros têm bastante habilidade, como o Gustavo aqui, e tem pessoas que se acostumam rapidamente e outras que não. Eu tive colegas que entravam numa nuvem e ficam sem conseguir, perdendo referências visuais, não conseguem se adaptar. Claro que é um problema de treino, finalmente todo mundo aprende, mas outras pessoas que se adaptam rapidamente. Mas o fundamental é acreditar piamente, porque o cérebro está dizendo, não, você não está torto esse instrumento. O cérebro te diz, então você tem que ser frio e acreditar no seu instrumento. De preferência, ter dois instrumentos para indicações simultâneas, paralelas. Fundamental, isso é fundamental. Sem isso você não pode navegar. Porque navegando sempre vai entrar na camada, sempre, cedo ou tarde. Mais uma pergunta. Claro. O que o piloto precisa saber? Por exemplo, de física, de coisa? De quê? Física ou engenharia de material? Não, o piloto, aqui no Brasil, o piloto assim amador como eu, tem que fazer um exame de 5 disciplinas. Uma é conhecimento de motores, outra é conhecimento de navegação, outro conhecimento de os sistemas de sustentação e controle, outro de meteorologia e outro de regulamentos. É fundamental saber regulamentos porque agora essa área aqui de São Carlos, por exemplo, é controlada. Você não pode voar, fazer um voo de aqui a uma cidade vizinha sem falar com o controle. Não pode. Então, tem que saber falar. Para falar com o controle você tem um jargão, não pode ser muito loquaz, tem que falar aquilo justo, saber quais são os comandos que o controle vai dar, tem que saber utilizar transponders, alguns instrumentos, então precisa um mínimo de... Mais uma coisa. Claro, como é que você sabe, como é que você soube que estava diante de uma frente fria? Você soube porque a frente fria é fria, então a temperatura, bum! Segundo, as frentes sempre vêm acompanhadas de enorme turbulência. Essa turbulência nós pegamos ao sul de Foz do Iguaçu, numa região da Argentina que se chama Pousadas, uma cidade muito importante que é a capital do estado de Misiones, perto das ruínas jesuíticas de San Borja, por aí. Aí pegamos a frente, avançando, a frente mesmo, terrível, forma grandes cúmulos, que são nuvens de altíssima atividade. Depois que passamos isso, continua a parte fria da frente, já céu limpo, mas um vento de proa fortíssimo. Mas as frentes, quando chegam, são muito ativas normalmente, especialmente quando chegam ao trópico, porque o trópico é carregado de umidade, é uma frente fria e isso é uma mistura explosiva. Obrigado. Altitude. Altitude, bom, se eu faço longas navegações, eu gosto de voar perto de 3.000 metros. Nessa região aqui, na região subtropical, quando não tem mau tempo, você tem sempre nuvens, que se chamam os cúmulos convectivos. Se vocês observam, de manhã está limpo o céu. Aí começa a formar uma nuvem aqui e outra lá. Isso é porque a umidade dissolvida no ar, isso merece, podemos dizer dissolvida, não é bem assim, mas é como a água está dissolvida no ar, vai subindo e vai esfriando, porque existe um gradiente térmico na atmosfera, e quando chega ao ponto de orvalho começa a formar nuvem. Então as nuvens se desenvolvem nesta região entre 4.000 e 7.000 pés. No final, às 4 ou 5 da tarde, o fenômeno para e as nuvens começam a sumir e a noite é limpa. Isso é um dia típico fora da época em que você tem entradas de frentes e tudo mais. Então você tem que voar acima de 7.000 pés. Eu gosto de voar a 10.000 pés, porque o avião se gasta menos gasolina, vai bem mais rápido, o avião está quieto, você tem uma visibilidade espetacular e se passa qualquer coisa,
o avião plana maravilhosamente bem. O motor para, você tem tempo demais. Tem uma história muito interessante do Larry Holland. Larry Holland foi um professor visitante aqui, que veio na década de 60, com um Cessna 170 igual ao meu. E ele estava vindo pelo Caribe, perto de uma das ilhas francesas, acho que era Guadalupe. E ele, na parada anterior, ele tinha trocado o óleo e o menino colocou o parafuso do cárter e foi fazer não sei o que e esqueceu de apertar. Durante o voo, perdeu o parafuso e perdeu o óleo. E de repente, ¡pum!, a ele se travou. O motor fundiu, a ele se travou. Ele estava sozinho, era um grande piloto, aliás, uma figura curiosíssima. Um físico super racional, um cara interessante para caramba. Ele viu a que distância estava, pegou o manual e ele viu que a velocidade de planeio permitia ele, a altitude que ele estava bem alto, também perto de 10.000 pés, permitia fazer, não lembro agora, mas vamos supor 15 quilômetros. E estava a 18 quilômetros de Guadalupe. Então ele falou que tinha uma pane de motor, que seguramente ia cair no mar, que pedia que tomaram providências, tudo mais, papapá. Quando ele foi chegando a Guadalupe, ele viu que chegava. E chegou na praia e parou e quebrou a hélice e o trem de pouso, mas ele chegou. Aí ele falou, mas como? Está errado o manual? Não. Acontece que como o motor fundiu, a hélice ficou parada. E isso produz um atrito muito menor que a hélice rodando sem motor, o que se chama windmilling of the propeller. Windmilling, como se falaria em português? Windmilling. Windmilling, o moinho de vento. Então, se a hélice está sendo rodada pelo vento, o avião é muito freado. Mas como a hélice travou, o avião era aerodinamicamente mais limpo e ele chegou, quebrou e ficou uma semana lá até que viremos. Diz que chegou e pousou e estava em um clube de franceses e veio um cara com uma garrafa de champanhe. É a parte agradável da história. O avião... Então, voar alto é sempre dá muita tranquilidade. Pino, qual a distância, hoje com a densidade grande, qual a distância que um avião grande ele tem que ficar longe de um avião pequeno, porque com a turbulência que ele gera, ele pode até derrubar isso aí. Quando você decola, eu, por exemplo, não posso decolar atrás de um Boeing imediatamente, porque o Boeing me deixa esteira de turbulência. Isso está velado. Então, um Boeing 747 eu tenho que decolar 3 minutos depois. Esperar que o turbilhão que gera se dissipe. Essa pergunta que você fez? Não, no ar você nunca passa nem perto, nem pensar. Se você passa perto, não. Você tem separações, se você não tem controle, você tem separações mínimas de pelo menos 500 pés, idealmente 1000 pés. Mas normalmente você está no controle, você não vai passar perto, raríssimo, perto de um Boeing. Agora, na decolagem, sim. Então, quando você faz o plano de voo no aeroporto, você tem que dizer qual é a categoria de tua aeronave para saber que estela de turbulência você deixa. Então, eu, por exemplo, não posso decolar imediatamente depois de um voo, eu preciso esperar 3 minutos. Isso o controle sabe, só me autoriza depois que passe esse lapso. Não sei se vocês têm visto filmes, tem uma brincadeira, pessoas que se colocam na cabeceira da pista quando um avião vai pousar, e quando o avião passa por cima, dão várias voltas no ar, cambalhotas devido à turbulência e caem. Já viram isso? É uma brincadeira que alguns caras fazem. A turbulência é violenta. Você tem um bicho de 300 toneladas, sustentado pelo ar que está gerando. Você falou sobre o treinamento de stall. Eu queria saber se existe algum treinamento voltado para guinada diversa. Na quê? Guinada diversa no avião. Bom, eu não tive. Antigamente você fazia parafusos, mas o avião em que eu aprendi a voar era um Paulistinha que tinha muitíssimos anos, estrutura de madeira, e nunca se sabe esses aviões como está realmente. Embora a madeira é um material nobre para aviões, então a gente não fazia, mas eu cheguei a fazer algumas coisas aí com um avião semi-acrobático de um amigo nosso, um brigadeiro aqui, mas os aviões modernos não entram em parafuso irrecuperável. Já um Boeing, se um Boeing entrar, por exemplo, em parafuso porque perdeu o motor, se perdeu o motor e ele está planando, baixa o nariz, ele consegue eventualmente planar, e plana muito bem.
muito bem significa que ele faz 30 metros por cada um que afunda. Meu avião faz 12 metros por cada um que afunda. É muito mais sujo aerodinamicamente. Mas, se você não consegue ter velocidade sem motor, você não tira ele, cai. Então, é bem diferente. Agora, você saiu de um parafuso, tranquilo. Se cai dessa asa, você calça esse pedal, tira o motor, sempre o pedal contrário. Você sai. Isso tem que estar meio automatizado, né? Mas uma vez que você voa, é como andar de bicicleta, você não precisa pensar. Você sente o avião. Estou voando com um amigo, por exemplo, aqui, que voamos sempre juntos, eu não preciso olhar para o instrumento que me indica a velocidade de subida para saber se estou nivelado ou subindo um pouquinho ou descendo. Eu não preciso. Quem está menos acostumado com o meu avião precisa mais. O Gustavo, né, que é o caso que tem que estar corrigindo olhando o instrumento. Porque você está acostumado com o avião e você sente como se fosse uma bicicleta. Muitas coisas se automatiza. Ô Pino, você não falou nada sobre planadores. Podia dizer Mas agora que coisa? chegou o engenheiro Waterhouse, por favor, pergunta para ele. O Jimmy Waterhouse é o engenheiro que eu falei que tem uma fábrica de aviões em Franca e é uma das grandes autoridades aeronáuticas, sem brincadeira, do Brasil. Colega nosso, professor aqui no Departamento de Aeronáutica. Foi meu aluno de mestrado em materiais e eu aprendi muito mais com ele que o que ele aprendeu comigo. Então, é que você teve muita sorte. Sobre planadores não falei muito porque eu não tenho muita experiência com planadores. Mas pergunta alguma coisa que eu vou tentar responder aqui. Qual é a curiosidade fundamental? Não, eu acho que planador é uma coisa diferente, né? Você não tem motor, é mais artístico e tal, mas... Te contar algumas coisas assim. Você lembra aquela curva de potência que eu mostrei? O planador está desenhado para andar na curva de potência, onde ele é muito eficiente a baixas velocidades, e o drag é praticamente... Então, um planador anda a baixa velocidade e tem muita sustentação. E uma razão de planeio espetacular. 50 metros para um, ou 60 metros para um, esses planadores modernos são espetaculares. Me corrija se eu falar algum número errado, Jimmy. Agora eu conheço uma história interessante que está numa revista de um aeroclube de planadores de La Pampa. La Pampa é uma província que está ao suroeste de Buenos Aires. Interessantíssima. Eu li faz muitos anos e não vou lembrar os detalhes, mas o caso é que o cara saiu de planador e pegou um cumulus nimbus na região de Entre Rios. Um cumulus nimbus e você não pode descer com um planador, porque se você desce, você quer descer, aumenta a velocidade e pode ultrapassar a velocidade chamada de never exceed, de nunca ultrapassar, em que a estrutura pode arrebentar. Você não pode ir de lado assim? Não pode. Não. Você pega um ascendente e vai embora. E foi subindo e ele lembra que chegou a 18.000 pés, ou seja, são 6.000 metros. A essa altura, era verão, dentro de um cúmulo, é frio pra caramba, vários graus abaixo de zero. Com pouco oxigênio, ele desmaiou. E ele recuperou 20 minutos depois a 5.000 pés de altura, ele não sabe como. E pousou e contou a história, indicando isso que eu tentei explicar em parte do seminário, que os aviões, os planadores são parecidos com o avião que eu tenho, têm equilíbrio estável, estão desenhados para ter uma estabilidade tal que o equilíbrio é estável. Qualquer perturbação traz ele de volta aproximadamente para a posição de equilíbrio. Coisa que não acontece com um helicóptero. Se você num helicóptero solta e o piloto tem um treco e você não tiver instrumentos como um piloto automático de alta tecnologia, o avião é imanejável, o helicóptero. O helicóptero é altamente instável. Uma curiosidade, eu li em algum lugar, muito tempo atrás, que quando um avião passa a barreira do som, os controles dele passam a se comportar de forma muito diferente, às vezes até inverte. Confere essa informação? Não, confere, é uma boa pergunta. Nós temos um amigo nosso aqui, que é brigadeiro, que foi comandante da Academia de Pirassununga e que voou inúmeros aviões ultrassônicos. Quando eu conheci ele, a primeira pergunta que fiz foi essa: o que você sente quando passa? Nada. Você nem percebe. Se você não está olhando o instrumento, você nem sabe que passou a velocidade do som. Não sente absolutamente nada. Eu pensei que você andando a velocidade do som teria ressonâncias e nada. Você não sente, você sabe que passou a velocidade do som porque teu instrumento está indicando, teu velocímetro. Super interessante isso.